PlenaCast, o podcast do Plenarinho. Olá, educadoras e educadores parceiros. Sejam muito bem-vindos a mais um PlenaCast. Eu sou a Letícia Ono e, na companhia da Mônica Montenegro, convido vocês a conferirem este último episódio da temporada especial que preparamos sobre eleições. Oi, Letes. Oi, gente. Que ótimo estar de novo aqui com vocês, falando sobre esse tema tão importante. Nesta edição, vamos apresentar novas sugestões de como trabalhar diferentes aspectos do processo eleitoral com seus estudantes, passando, claro, por questões super atuais como as fake news. A gente começa entrevistando o professor Estevão Zilioli, parceiro do Educamídia, o programa de educação midiática do Instituto Palavra Aberta. Ele dá aula em Ourinhos, no interior de São Paulo, e preparou 7 planos de aula dedicados a esses temas. Nesse bate-papo com a nossa colega Mônica Montenegro, o professor comenta os planos de aula sobre processo eleitoral, urna eletrônica e fala também sobre os materiais superlúdicos que podem ser usados de forma avulsa com os alunos. Bora conferir? Por que levar os temas processo eleitoral e urnas eletrônicas para a sala de aula? Bom, a gente vive num ambiente de informação e desinformação gigantesco. Então, é claro que se eu estou pensando que é um projeto de educação midiática sobre eleições, hoje, se você buscar sobre eleições, você vai ver a urna eletrônica, o nosso processo eleitoral como um todo sendo questionado. Em nenhum desses questionamentos, pelo menos em nenhum que eu tenha pesquisado, e eu fiz uma pesquisa bastante profunda, eu encontrei argumentos sólidos para questionar esse processo. Então, a nossa função foi o quê? Estudar o processo e explicar o processo para o aluno de maneira simplificada, de maneira lúdica, de maneira com um aprofundamento suficiente para que ele possa confiar no processo. Então, entender como é o nosso processo, como é o processo de votação, por que o deputado que é eleito não necessariamente é o mais votado, como funcionam, essas questões, entender o nosso processo eleitoral, principalmente com relação ao resultado. Vou pegar alguns exemplos, de atividades que a gente fez lá, uma pergunta que a gente joga para o aluno. Ótimo. O voto branco e o voto nulo têm o mesmo efeito? Verdade ou mentira? Então tem lá um jogo que ele tem que responder, para ele poder andar para outra casa, ele tem que responder isso. E aí ele vai ser direcionado para um vídeo que explica que tem de fato na prática o mesmo efeito. Ou o voto pode ser alterado depois de inserido na urna? Porque se a gente pensa que é algo eletrônico, a gente pode ter a impressão que vai funcionar como mais ou menos um documento eletrônico, em que eu digito lá uma coisa e depois eu posso lá e redigitar, então posso alterar. E aí a gente fala, quais são os mecanismos de segurança que a urna tem para impedir que isso aconteça? Então o eleitor pode votar mesmo se a digital dele não for reconhecida, ou outras perguntas, tipo, votos nulos podem anular a eleição? Isso é uma fake news que circulou bastante, né? E essa aí eu acho que é uma das mais difíceis de desmentir, porque ela circula há muito tempo, né? Há muito tempo, é aquela coisa, né? Olha, brasileiros, se mais de 50% da população votar nulo, a eleição é cancelada e aí tem que ter outros candidatos, todos os candidatos que se candidataram dessa vez não podem mais concorrer, tem que mudar todo mundo. E aí eles usam, inclusive, trechos da legislação eleitoral para dizer que isso é verdade. Só quando você vai olhar, de fato, a legislação eleitoral, você vê que faz o menor sentido. Então a gente usa vídeos de canais bastante conhecidos e sérios que explicam de maneira bem simplificada. Quando eu falo simplificado, eu não estou querendo dizer que não é profundo o suficiente, mas de uma maneira que chegue no jovem, que você não precisa ficar lendo toda a legislação durante a sua aula, mas que ela esteja disponível e que o jovem possa checar por ele mesmo também. Então, entender processo eleitoral e entender o funcionamento da urna eletrônica, eu acho que tem muito a ver com a segurança do eleitor, O eleitor sentir que ele está fazendo parte de um processo que não vai ser fraudado, que é um processo que foi construído para ouvir o eleitor mesmo, não um processo que foi construído só para parecer. A gente tem um processo eleitoral muito bem construído, que além de seguro é rápido e que, lógico, pela quantidade de informações que circulam, e essas informações sempre atendem a alguns interesses, isso pode estar sendo colocado em xeque. Então, explicar o processo, eu acho que é uma maneira de empoderar o eleitor, Nessa linha aí, eu queria saber a sua percepção sobre essas informações, tanto sobre as urnas eletrônicas quanto sobre o processo
processo eleitoral em si, gerando desconfiança sobre eles encontram terreno fértil entre a juventude? Porque a gente percebe, por pesquisas também, né, que existem segmentos específicos e mais vulneráveis a esse tipo de informação. Você acredita que a juventude, os estudantes, eles são mais vulneráveis ou eles estão mais alertas a esse tipo de manipulação mesmo? Eu acho que assim, tem muitos recortes que a gente pode fazer, né? Depende muito do estudante. Mas eu acredito que o fato do estudante jovem, né? Porque o estudante pode ser até o nosso do lado EJA, né? Mas o fato do estudante jovem estar mais inserido no mundo digital, talvez já traga um ferramental um pouquinho maior para ele, pelo menos, fazer as buscas. Se ele for apresentado para uma metodologia, mesmo que simples, né, de verificação das informações, acho que ele responde de maneira mais rápida, né? Mas a gente percebe, tem algumas pesquisas que mostram que muitos jovens têm uma dificuldade tremenda de diferenciar o que é um anúncio do que é, por exemplo, uma matéria jornalística. Então isso nos assusta, né? Porque se os jovens têm dificuldade de diferenciar o que é um anúncio publicitário do que é uma informação, né, que procura pelo menos a isenção, de fato a gente precisa trabalhar essas habilidades na escola. Eu acho que esses planos de aula também auxiliam nisso. A gente não pode deduzir que porque o nosso aluno está no mundo digital, ele é um nativo digital, ele consegue entender os processos desse mundo digital. Ele pode até ser fluente na ferramenta. Você dá um tablet, um celular na mão de uma criança de 5 anos, ela consegue encontrar tudo que ela precisa. E a gente fica lá patinando. Isso não faz com que ela, de fato, consiga perceber as nuances daquela informação, daquele conteúdo que ela está consumindo. Então, a nossa preocupação é isso. Talvez, ao invés de chamar eles de nativos digitais, né, tem até no termo em inglês, que seria o native, é o inocente digital, que no inglês é o naive, que é só tirar uma letra. Né? Ao invés dele ser só o nativo digital e a gente deduzir que ele entende do mundo digital sobre todos os aspectos, a gente também deduziu um pouco de inocência, porque os dados mostram que eles precisam desse letramento, não só do letramento digital, mas aí agora do letramento midiático. Daí a importância de iniciativas como essa, né, Estevão? Sim, porque o fato de ele saber usar um computador, um tablet e um celular não faz com que ele leia a informação que está nesse computador, nesse tablet, nesse celular, de maneira reflexiva, de maneira crítica. Eu sei que você já falou sobre o jogo de tabuleiro, mas eu queria voltar a ele porque ele me pareceu uma ferramenta tão interessante, inclusive para educadores que não vão poder, por algum motivo, desenvolver todos os planos de aula, mas ele pode ser destacado desse conteúdo e usado em sala de aula também, né? Sem dúvida. Acho que tem dois materiais que são bem lúdicos e que podem ser usados. Claro que a gente recomenda todo o contexto do plano de aula, mas se não for possível, a gente tem o jogo de cartas do plano 1, que também é um momento para reflexão. Então o aluno sorteia, escolhe uma carta, quando abre a carta tem lá uma pergunta para ele refletir. Então a pergunta pode ser desde, por exemplo, em meio a tantos resultados na busca, por que você clicou nesse texto? Aí você pede para os alunos fazerem uma busca e aí, a partir dessa busca, ele escolhe um texto. Aí você leva ele para essa reflexão. Por que você escolheu esse? Foi o primeiro? Foi o que tinha mais a ver com o que você estava procurando, né? Então você pede para os alunos fazerem uma busca simples, num buscador qualquer, e leva cartas que possam fazer com que ele reflita. O texto que você escolheu é uma notícia ou é um artigo de opinião? Né? Então eu também tenho esses cards que conduzem uma discussão bem estruturada. E o jogo de tabuleiro, que é esse conjunto de verdadeiro ou falso sobre o processo eleitoral. E aí o aluno só passa, né, para a próxima parte do tabuleiro se ele responder a pergunta. Então, eu acho que vale a pena, mesmo que o professor não consiga fazer o plano todo, usar esses recursos do baralho, né, do jogo de cartas de reflexão, e também do jogo de tabuleiro. E eu queria destacar também que, além do conteúdo ser incrível e super cuidadoso, o visual desse material todo também teve um cuidado muito apurado e que dialoga muito bem com a juventude. Bonito demais, né? Eu também sou suspeito, porque, né, me considero um dos pais dessa criança, mas realmente o time de designers da Passeio, né, já vale a pena até falar delas, de um escritório de design muito bacana que está na parceria com a Educamídia e fez um trabalho incrível que eu acho que se comunica pra caramba
caramba com essa juventude. E tem uma coisa que é bem bacana, que são os selos, né? Várias agências de checagem, elas usam selos para as notícias. Então, a gente também criou selos que comunicam bem com essa identidade dos jovens, e aí depois que ele lê uma notícia e faz uma checagem, lê uma informação, né? Nem podemos chamar tudo de notícia, mas lê lá uma informação e faz a checagem, ele atribui um selo. E aí ele vai dizer que é um exagero, ele vai dizer que essa é velha, ele vai dizer que é verdadeiro, ele vai dizer que é falso, enfim. E esses selos viraram stickers de WhatsApp também, que estão aí circulando. Depois vou te mandar, tá, Mônica? Manda, por favor, já vou adicionar aqui, vou te sair mandar. distribuindo. Oba! E aí, se você recebe uma informação que está lá meio, né, sem critério, ao invés de você comprar briga, você manda um sticker bonitinho, todo coloridinho, manda o seu recado, sem precisar comprar muita briga no WhatsApp da família. Essa história das figurinhas de WhatsApp resume bem o espírito de todo esse material do Educamídia. Promover a reflexão entre os estudantes e estimular o espírito crítico, sempre de uma forma leve e informativa, sem acirrar os ânimos que já estão à flor da pele neste ano. E é o próprio Estevão que conta como vocês, educadores, podem encontrar todo esse material. Fica o recado para os educadores que estão ouvindo a gente para acessar. Não tem www não, hein? Acessar o feitofora.org.br. Todo o material está disponível gratuitamente para você usar na sua sala de aula. Uma das principais ações do Plenarinho é o Câmara Mirim, que simula a atividade parlamentar. Estudantes de todo o país elaboram projetos de lei, inscrevem no programa e os 3 melhores vão à votação, em sessões iguaizinhas às reais. O grande lance do Câmara Mirim é que, além de pensarem em soluções para os problemas do nosso país, os estudantes exercitam algo fundamental na política: a capacidade de diálogo. Para ajudar na preparação dos estudantes para o Câmara Mirim, a gente criou um jogo de cartas, o Voto Sim. De forma divertida, os estudantes aprendem todos os passos que envolvem a criação de uma lei, indo desde o processo de discussão, formação de alianças, até estratégias para votação e questões orçamentárias. O mais legal é que ele pode ser usado por qualquer educador, independentemente de estar inscrito no Câmara Mirim. E a gente tem o relato de uma educadora sobre o jogo Voto Sim. Vamos ouvir nossa super parceira, a Marília Navarque, que é lá de Rio Claro, no interior de São Paulo. Eu acho o jogo Voto Sim genial, porque ele consegue mostrar para o estudante como é o processo legislativo, quais são as relações políticas, como ele precisa argumentar para conseguir votos para os seus projetos. Isso é feito de uma maneira muito lúdica, então o estudante nem percebe que ele está diante de um conteúdo que, a princípio, ele achava tão difícil. Nossa, como é que eu vou entender o que acontece nas votações desses projetos? Então, é uma ideia genial. E eu acho muito engraçado, assim, uma impressão é que o estudante, claro, quando a gente começa, como o jogo precisa de um condutor, geralmente o professor acaba assumindo, né, esse comando, e o papel do condutor é um papel muito importante, porque ele precisa sentir a temperatura do jogo e fazer as intervenções com as cartas dos eventos. Então tem os eventos positivos e os eventos negativos, que servem para movimentar de alguma maneira o jogo. E eu percebi que em alguns momentos, depois que a gente começou a jogar, alguns estudantes começaram a se interessar por esse papel do condutor, e aí eu comecei a treinar esses meninos para eles fazerem isso também. E eu achei muito interessante o processo, sabe? A gente tem jogado não só no ensino fundamental, então assim, é uma super dica para os professores que querem ensinar não só o processo legislativo, mas as relações. Então, como é que eu tenho que conversar com alguém para colocar o meu ponto de vista? Como é que eu vou abordar aquele projeto de lei de maneira que eu consiga convencer o outro? Eu tenho que abrir mão, então eu tenho que fazer escolhas também. Como são 5 coligações, e essas coligações são as coligações das áreas, né, deles, artes, educação física, exatas, humanas e linguagens, eles precisam abrir mão, né, de alguns projetos
para contemplar projetos de todas as áreas. Então, eu vou fazendo os paralelos com as áreas do nosso país e vai virando uma grande atividade muito bacana, em que eles estão se divertindo e ao mesmo tempo aprendendo, e eu acho isso muito genial. O jogo Voto Sim está disponível no portal do Plenarinho. Como destacou a professora Marília, ele pode ser um ótimo instrumento para seus estudantes entenderem o processo legislativo, exercitarem a capacidade de escuta, diálogo e negociação e ainda entenderem o trabalho dos parlamentares, que também serão escolhidos neste ano, não custa lembrar. A gente bem sabe que os estudantes adoram botar a mão na massa. Então, assim como Câmara Mirim, o programa Eleitor Mirim simula o processo eleitoral, com direito à campanha e candidatos criados pela galera. O processo seletivo deste ano já acabou e agora as turmas selecionadas estão trabalhando na plataforma política e no perfil dos candidatos que estarão nas urnas virtuais. Mas seus estudantes poderão escolher um desses candidatos. Entre o primeiro e segundo turno, a gente vai publicar uma urna virtual no portal do Plenarinho. Fique de olho e participe. Já deu para ver que material não falta para levar para a sala de aula, né? E não acabou ainda. A equipe do Centro de Formação da Câmara dos Deputados preparou um percurso incrível sobre eleições para você explorar com seus estudantes. A nossa colega Alice Gomes conta os detalhes deste conteúdo. Nós acreditamos que todo esse movimento que as eleições geram é uma oportunidade educativa muito grande. É uma oportunidade para a gente conversar e refletir sobre a nossa vivência de cidadania. Então, o percurso Eleições no portal EVC surgiu com essa intenção de criar um espaço com estímulos atrativos, interessantes, para a gente poder conversar e refletir sobre a nossa cidadania nesse momento tão importante. E o próprio título do percurso, Eleições e Você com Isso, traz esse convite para que cada um de nós possa se posicionar de uma maneira ativa nesse processo, se perceber dentro desse processo. Um outro aspecto importante na construção do percurso Eleições foi enfatizar o papel do Poder Legislativo e as diferenças de atribuições com relação ao Poder Executivo. A gente sabe que isso ainda confunde muito as pessoas e o foco, muitas vezes, nesse momento de eleição, termina sendo nos cargos do Executivo e isso faz com que a gente perca a oportunidade de ter uma visão mais completa, né, de como esses poderes se interrelacionam e possa fazer escolhas mais conscientes, escolhas que tenham a ver mais com as nossas necessidades. Lá você vai encontrar conteúdos em formatos diversos, como vídeos, podcasts, quiz, textos, tudo com uma linguagem leve, buscando trazer uma proximidade desses temas com o nosso dia a dia, com as nossas experiências cotidianas. Outra coisa interessante é que nós vamos disponibilizar um guia para as educadoras, para os educadores que querem levar essa temática para as salas de aula, especialmente os educadores e as educadoras de ensino médio. Esse guia vai trazer uma visão, né, desse percurso Eleições e dicas, sugestões de atividades. Para acessar o percurso Eleições e Você com Isso, visite evc.câmara.leg.br. O material está em destaque no portal, na trilha de aprendizagem chamada Eu Cidadã, Eu Cidadão. Repetindo, o endereço é evc.câmara.leg.br. E a gente fica por aqui, esperando que todas essas dicas sejam úteis no trabalho tão desafiador que é levar debates sobre democracia e processo eleitoral para as escolas. Temos certeza de que é um esforço que vale muito a pena. Se você fizer isso, compartilhe sua experiência com a gente, vamos adorar. A gente também te convida a seguir o Plenarinho nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que a gente faz. Essa edição do Plenacast foi produzida por mim, Letícia Ono, na companhia da Ana Cláudia Lustosa, Júlia Macedo, Leif Bessa e Mônica Montenegro. A sonoplastia foi do Caio Fernandes. Um abraço e até a próxima temporada. Plenacast, o podcast do Plenarinho, portal infanto-juvenil da Câmara dos Deputados. Plenarinho, um jeito criança de ser cidadão.